Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Povo, boa noite. Estamos começando nosso programa Uma História de Sucesso nesse dia 27 do mês de novembro de 2024, né? Estou aqui com ela, Alexandra Sombra, professora que trabalha com deficientes, com inclusão também, né? E vai contar a história dela para nós, né? Mas antes de eu falar com a Alexandra, eu quero falar para você que se inscreva no canal, deixa teu like, teu comentário, fala aí o que você está achando do nosso programa, que para mim é importante ter o feedback, deixa teu like para que esse conteúdo aí chegue para mais pessoas fiquem sabendo aí do nosso programa Uma História de Sucesso, né? Olá, Alexandra Sombra, como é que você vai? Seja bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Olá, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Faça a sua audiodescrição para nós, por favor. Pois não. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho 1,65 m mais ou menos, estou sentada, uso uma camisa de cor cinza, uso um colar de prata difusor que não dá para ver todo, só dá para ver uma parte da correntinha. O meu cabelo, ele é de cor castanho, puxadinho para o vermelho, é cabelo cacheado, longo. Eu estou numa sala que tem 2 cortinas ao fundo e do lado direito tem um quadro que retrata um cenário comum da França, mais ou menos no século XIX. Essa é a minha situação agora. Estou maquiada, mas é uma maquiagem bem levinha. Uhum. Me diz uma coisa, como é que começou o teu trabalho com relação à inclusão? É bem recente, né? A minha história no IF, ela é recente. Eu tenho 5 anos de instituto, né? E logo que eu cheguei, eu fui para uma cidade, eu sou aqui do Ceará, fui trabalhar numa cidade de Boa Viagem, e lá nessa cidade, o núcleo NAPNE, né? Que é um núcleo da instituição, do Instituto Federal. Esses núcleos, eles surgiram em 2015, logo após a LBI, né? Que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146. Então, surgiu no IF esse núcleo, que nasceu na intenção de apoiar, né, e dar suporte para os alunos que têm deficiência e que precisam, né, que têm direito ao acesso, né, à educação. Então, eu comecei a trabalhar lá em Boa Viagem, logo que cheguei, entrei fazendo parte desse núcleo, para acompanhar, para entender melhor, para conversar, para fazer sempre no campus, né? Conversas, rodas de conversas, principalmente puxando o mote do que se entende pela inclusão, né? Para que a gente tivesse um espaço mais democrático, né? Mesmo que a gente não tivesse alunos PCDs naquele momento. A intenção sempre foi de ter uma cultura de diversidade e dentro da diversidade a gente entender a pluralidade de pessoas que existem e que têm o direito de existir e conviver com a gente, né, no espaço escolar, que deve ser um espaço democrático e acessível a todos, né? A minha formação, ela não é na área de educação inclusiva, eu sou filósofa de formação, então, assim, passa um pouco distante, né, porque eu trabalho com o abstrato, com as ideias. No entanto, a questão humanitária, né, a questão da igualdade, a questão de estarmos todos juntos vivendo numa sociedade, ela é muito importante para mim. Eu fiz mestrado em ética e filosofia política, então esses temas, né, estão sempre ali percorrendo o debate, estão sempre percorrendo, né, as nossas discussões. E estar no NAPNE, para mim, é trabalhar de forma concreta essas questões que eu discuto muito, né, na esfera mais abstrata, na esfera mais conceitual, que é o meu métier de trabalho intelectual, pode-se dizer assim. Uhum. Como é que se enxerga a inclusão hoje? A gente tem caminhado de uma forma muito boa, né? A gente está vendo mais acessos à inclusão, a todos os processos atitudinais, né, que estão ali quebrando as vias do capacitismo, a gente tem sido
percebidas, né? A gente percebe na arquitetura, no urbanismo, aqui na minha cidade, né? Eu moro em Fortaleza e trabalho numa cidade de Jumirim, mas moro em Fortaleza. Tem mais acessos a rampas, os transportes, eles estão acessíveis, né? A cidade está se desenhando para que as pessoas consigam, finalmente, né, ter espaço garantido de existência dentro dela. Então, eu vejo hoje um grande avanço em termos de inclusão, né? Demorou muito, a gente está em 2024 e a gente poderia ter muito mais, só que a gente tem caminhado num processo bem lento, né? Em termos arquitetônicos, eu percebo isso, eu percebo a inclusão com todas as trilhas, para quem tem a dificuldade visual, a gente percebe o uso de braille nas portas, a gente percebe as indicações, a gente percebe uma preocupação em dar um pouquinho de conforto mínimo, né, para todos aqueles que têm deficiência. Na parte da educação, que é o métier, né, que me toma, que é o meu espaço de trabalho, a gente tem percebido um avanço muito grande quando a gente tem núcleos de apoio e assistência aos discentes que estão na escola, né? Para que eles permaneçam na escola, para que eles permaneçam no ambiente com todo mundo, que é o óbvio, né? Que é o natural, e para que eles tenham êxito ao longo do curso para desenvolver bem as atividades dele. Então, nessas duas esferas, que eu sempre procuro estar atenta, né? Essa questão arquitetônica, que é a questão do deslocamento, do ir e vir, que é constitucionalmente garantido lá no artigo 5, né? Que todos têm direito até dentro da sua existência, de se deslocar, finalmente ele está começando a acontecer, né? Então, eu vejo eu gostaria que você falasse para nós esse artigo 5, por favor. O artigo 5 da Constituição, ele garante, ele assegura a todos os brasileiros o direito à saúde, à educação, ao lazer, à existência enquanto ser humano dentro da sua cidade, né? É dentro da Constituição, e eu podia até abrir aqui, né, para a gente lê-lo direitinho, dentro da nossa Constituição, ele é o que a gente tem de mais bonito, de mais interessante, eu acho, né, dentro desse pouquinho de direitos humanos que a gente vai ter ali sobre a existência, né? Então, essa não distinção que está prevista ali, que a gente tem de natureza, de sexo, de raça, de crença, de tudo, né, precisa alcançar todo mundo, principalmente quem tem a necessidade específica, né, de uma rampa, de um corrimão, de um braille, de uma indicação, né? A gente tem esse refúgio aí acontecendo para a gente tem essa garantia legal aí para a gente se segurar. Como é que foi teu primeiro contato com as pessoas com deficiência, quando você teve para trabalhar com PCDs ou com visuais, ou como é que foi? Você também teve disse aquela frase que todo professor novo diz, que é: eu não estou preparada para trabalhar com esse deficiente, ou como é que foi o teu primeiro contato? Olha, foi muito curioso. Antes de trabalhar no Instituto Federal, eu trabalhava no Colégio Militar, aqui na cidade de Fortaleza, né? E os colégios militares, por serem instituições ali, eles trabalhavam muito de largo, não havia deficiente, né? Não havia pessoa com deficiência nos colégios militares. E quando se abriu e quando se ventilou a possibilidade desses alunos estarem na instituição, eu fui encaminhada, eu estava lá na época, eu era oficial técnico temporário, atuando lá como professora de filosofia, e eu fui convidada a fazer um curso, né, para trabalhar nas salas de atendimento escolar especializado, a sala de AEE. Então, eu passei 1 ano e meio fazendo um curso que correspondeu a uma especialização para conhecer as demandas e para lidar com todas elas. E sim, Rodrigo, eu falei como todo mundo, meu Deus, eu não vou dar conta disso, né? São outras linguagens que você precisa aprender. Você precisa aprender braille, você precisa aprender libras, você precisa aprender sobre a regulação, você precisa aprender sobre o tempo de cada um. Então, quando nós somos retirados dos processos de massificação, é muito difícil a gente pensar na subjetividade, na individualização. Infelizmente, nós somos formados, né, no meio acadêmico para trabalhar de forma massificada, né, achando que todo mundo tem o mesmo tempo de aprendizado, que todo mundo vai ali no mesmo mote, no mesmo tempo, vai levando tudo do mesmo jeito. E a inclusão, ela faz a gente parar
e entender que a vida não é assim, que a vida tem, né, pontos de inferência que a gente precisa, sim, considerar. E a gente precisa considerar dentro da inclusão os tempos de aprendizado, os modos de aprendizado, mesmo já praticando isso com os alunos típicos, né? Trabalhar com os alunos atípicos, com os alunos com deficiência, é desafiador, porque você tem peculiaridades visíveis e, às vezes, invisíveis, né? Então, é um desafio muito grande. E eu comecei esse processo lá em 2018, quando eu fui fazer esse curso, 2016, quando eu fui fazer esse curso de especialização, que durou mais ou menos 1 ano e meio. E, assim, quando termina o curso, né, a sensação que dá é assim, eita, e agora? Como que vai ser isso na prática, né, na sala de aula? Então, eu nunca tive, na verdade, eu tive numa outra escola, um aluno que tinha deficiência intelectual, mas ele tinha uma pessoa para acompanhá-lo, ele tinha uma pedagoga que ficava com ele na escola, né? Essa pedagoga era paga pela família, então a gente não tinha uma intervenção direta com ele, né? Essa outra escola que eu trabalhei era uma escola particular, muito grande, e os pais tinham uma condição um pouco melhor e conseguiam, né, trazer esse provimento para os seus filhos. Estando agora numa escola pública, que a realidade é mais comum, né, onde a dificuldade financeira é uma realidade, é uma observação real, é uma constatação, a gente precisa, de fato, ali ter mais presença, ter mais vitalidade dentro da sala de aula para lidar com essas questões. E o bom e o legal é que a gente aprende que é possível a gente adaptar, acessibilizar o conteúdo, é possível, sim, a gente atender aquele aluno de forma satisfatória, mas é um desafio bem grande, com certeza. Uhum. E como é que você vê a tecnologia e a inclusão, assim? Você acha que elas estão se unindo, assim? Acho que você entendeu a minha pergunta, né? Sim, bastante. Nós temos hoje as chamadas tecnologias assistivas, né? Que é a gente usar a tecnologia como um recurso que facilite esse processo de aprendizado, né? Existem as deficiências físicas, né? Mas existem também os transtornos e as questões que a gente não consegue enxergar. A gente também tem os transtornos de aprendizado, né? Então, muita coisa a gente consegue resolver com o uso de alguns recursos, né? Programas de leituras, a gente tem um ledor, a gente tem uma pessoa que pode ajudar, mas a gente também tem programas que podem ajudar, a gente tem tradutores, a gente tem a condição de criar jogos e outras estratégias que facilitem também, né, que tragam um outro modo de aprendizado, que facilitem ao discente, né, ter acesso a um conteúdo de uma forma melhor. Então, o uso da tecnologia hoje é fundamental. E nós estamos numa geração que não tem como a gente retroceder. A gente vai, a partir de agora, viver com a tecnologia lado a lado, num par e passo. Então, usá-la a nosso favor nesse processo de educação é visceral e, assim, é bom porque já está sendo usado. Não tem como a gente excluir, não. Nesse tempo todo que você está trabalhando com inclusão, teve algum momento que você pensou em desistir? Se teve, qual foi? Não. Eu gosto muito dos desafios que são propostos, né? Em termos de trabalho, em termos de demanda. E cada semestre que acontece, a gente vai ter um cenário novo, né? Cada ano que chega tem um cenário novo. É um aluno novo que está chegando com autismo, ou é um aluno novo que está chegando com deficiência física, que a outra escola não aceitou, e que diz assim, eu não posso fazer uma atividade que eu preciso mexer muito, eu tenho que ficar aqui parado, quietinho. Então, é muito interessante a gente ver esses alunos se desenvolverem, conseguir conversar sobre suas dificuldades, conseguir numa roda de conversa, né, expor os sentimentos, expor como é estar na escola e ser bem aceito e ser acolhido. Essa parte, ela é tão boa, que dá um quentinho no coração. Agora vem meu lado meu maternal e emocional dentro da escola, né? Dá um quentinho no coração para a gente. E a gente vai esquecendo as dificuldades que aparecem, né? Eu vivi uma experiência muito legal na outra cidade em que eu trabalhava, que nós fomos fazer a abertura dos jogos. E os jogos, todo mundo sabe aquela dinâmica, todo mundo quer jogar, muito corpo, né? Muito físico. E nós tínhamos uma aluna cadeirante.
e ela participou da abertura dos jogos. Nós tivemos a formação de arcos, aluno entrando com bola, e ela entrou com mais 2 colegas e um tabuleiro de xadrez. E ela dançou a música toda, e assim, ela entrando e eu lá atrás, chorando e segurando, porque ela disse que foi a primeira vez na vida que ela conseguiu participar de alguma coisa ligada à atividade física. E assim, é tão pequenininho, né? E é tão mínimo, e a parte do você ter direito de existir, você ter direito de estar ali no ambiente escolar, de ser visto, de ser considerado e perceber que você, sim, pode fazer muita coisa dentro dos seus limites da sua existência, né? Também tem um outro caso muito legal que eu tive. Eu tenho um aluno que foi diagnosticado com autismo recentemente, e o autismo ele vem muitas vezes com tantas outras questões, né? Vem com crise de ansiedade, vem com pânico, e aos pouquinhos, né, conversando, ele conseguiu se abrir numa roda de conversa e falar isso que ele sentia, né? E ele teve todo o apoio dos colegas de turma, e ele teve o apoio do próprio curso dele, e a gente viu uma mudança bem grande dele reduzir as crises, dele conseguir estar em sala de aula, dos alunos silenciarem quando ele não estava bem, precisava se autorregular. Então, a gente vai tendo várias histórias construídas, né, ao longo do percurso, que vai trazendo para a gente uma motivação de não desistir, de continuar estudando, de procurar se aperfeiçoar. E a inclusão, ela pede para a gente uma consideração dessa realidade que a gente vai ignorando ao longo da vida por achar que todo mundo consegue. Não, está todo mundo igual a gente, só que não é assim, né? Eu bato sempre na mesma tecla que massificar a existência é um fiasco que nos levaram, né, que conduziu a gente para um abismo humanitário que a gente precisa voltar, a gente precisa sair desse abismo, voltar e resgatar a humanidade que a gente tem, né? Do direito de todo mundo estar e fazer parte, ser entendido e estar bem ali naquele ambiente que está. Então, não dá, eu estou esticando na resposta, mas é porque eu vejo o ambiente escolar como um ambiente de formação. E sendo um ambiente de formação, ele precisa, né, naturalmente incluir todos os que estão dentro da nossa sociedade. E de forma natural, respeitosa, igualitária, né, com equidade, com justiça, para que as pessoas se desenvolvam, porque é um direito da sua própria existência, né, o direito de existir que a gente tem. Com certeza. Alexandra, você quer contar mais alguma outra experiência sua com alunos deficientes? Fica à vontade. Tá, eu tenho poucas, né? Eu trabalho numa instituição e, assim, esses alunos, esses casos, eles estão chegando agora, mais recentemente, né? Como eu te falei antes, Rodrigo, eu só estou há 5 anos no Instituto Federal. As outras as outras escolas que eu trabalhei antes, elas eram muito diferentes do Instituto, né? A primeira escola que eu trabalhei, ela nem tinha PCDs, né? Ela sequer admitia dentro do processo seletivo dela, o processo de admissão, o que é um baita equívoco, né? Mas ela já voltou, ela já entendeu que ela tem que se adequar e ela já mudou esse perfil. A segunda escola era uma escola mais elitista e agora no IF eu tenho essas questões que estão chegando, né? A minha área de atuação, e eu tenho falado de pouco tempo, porque a minha área de formação, ela não foi filosofia, ela tem só 14, 15 anos que eu estou na filosofia, eu trabalhava numa área técnica e aí eu mudei de área. Então, a minha relação com a inclusão, ela é pequena, né? Só desde 2016 que eu comecei a olhar e a entrar em detalhes, né? Entrar com mais requinte de detalhes nesse cenário. Enquanto alunos, eu tive poucos casos, né? Eu trabalho também com pesquisa no IF, com alunos que têm necessidades específicas também, mas a nossa pesquisa vai ali mapeando os locais, as regiões, vai fazendo rodas de conversa, vai tendo conversas com os pais desses alunos, que é também algo para a gente aproveitar aqui e falar. Muitas vezes os pais têm resistência, né, em entender que o filho tem uma necessidade específica, às vezes quer passar por cima dessa condição, quer dizer assim, não, mas ele é normal, como se o normal fosse ser comum, né? É muito curioso a expressão que a gente faz com o uso do normal, né? Ah, meu filho é normal, meu filho não é normal. Então, eu quero colocar um ponto aqui, às vezes a pessoa
pessoa fala, o deficiente é normal. É normal, sim. Mas Sim. nós temos a nossa Sim. limitação. Sim, Não sim. dá para falar assim, ele atravessa a rua sozinho. Mentira. Porque tem pessoas que... Tem cegos que têm prática, sim. Fazem com maestria. Mas eu estou falando aqui do meu caso. Eu mesmo não atravesso a rua sozinho. Tem que pedir uma ajuda. Muito cego fica com vergonha de pedir ajuda para os outros. Não tem, eu acho assim, não temos que ter vergonha de nada, porque a gente é anormal, sim, mas temos as nossas limitações, assim como o cadeirante tem a dele, o surdo tem a dele. Sim. Não sei se você entendeu o que eu estou falando. Total. E, Rodrigo, essa condição de nós precisarmos de ajuda, ela é para todos, né? Eu posso ter uma deficiência temporária a qualquer momento da vida. Eu posso ter uma necessidade, né, a qualquer momento da vida. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a expressão do normal com o comum, né? Todos devem ter o direito e o acesso, porque isso é o necessário, é o básico. E aí a necessidade, né, como eu falei antes, da gente observar nas arquiteturas toda essa projeção que a cidade precisa ter para todos. Quando eu falo que o Brasil é de todos, que o país é de todos, que a lei é de todos, quem são esses todos, na verdade, né? De quem você está falando? Porque se a gente tem um processo de inclusão que ainda demanda, né, eu passar por um processo de conscientizar, de eu falar, né, que sociedade é essa que eu estou, né, que eu não considero as pessoas pelas pessoas, mas pela funcionalidade dela. Né? Então, a gente precisa rever muitas coisas, muitos conceitos, a gente precisa estar aberto ao diálogo, a gente precisa estar aberto à ideia de que nós somos multifacetados, somos plurais, não tem ninguém igual a ninguém. E lentamente a gente precisa ir se soltando dessa massificação para a qual a gente foi empurrado. Concordo plenamente contigo. Sim. Eu queria te agradecer, viu, Alexandra, pela tua gentileza. Quero registrar aqui no vídeo que a gente vai continuar esse papo sobre inclusão numa live que você vai fazer para o Instituto, correto? Sim. E eu topo fazer. Eu quis deixar essa surpresa. Eu quis deixar essa surpresa para você aqui na live. Eu fico agradecidíssima. E daí a gente vai bater esse papo mais longo. A gente só começou aqui, mas a gente vai terminar lá na tua live para convidar as pessoas a assistir. Tá certo, será um prazer. Você quer indicar alguém para nós? Um programa Sim, eu tenho uma amiga pessoal, né, que ela é psicanalista, e a gente falando sobre conceitos do que é normal e do que é comum, ela se chama Ana Valéria. Eu queria deixar com vocês esse link entre a minha fala e a dela, sobre o que é normal e sobre o que é comum, né, para dentro da psicanálise se ter uma ideia, se ter uma possibilidade de se pensar nas realidades para além do óbvio. A psicanálise, ela joga a gente de frente com as nossas próprias questões e faz a gente ouvir as nossas ideias, tentando ali, né, nessa escuta, nessa autoescuta, a gente entender e resolver os nossos problemas. Então, eu indicaria para vocês, né, uma conversa com ela, vai ser muito bom. Maravilha. Alexandra Sombra, que hoje foi um papo maravilhoso aqui no nosso programa. Quero te agradecer muitíssimo e compartilha o nosso vídeo lá, viu? Pode deixar.